Aproveite a aula, gente. Tá bom. Bom, então o tema da nossa aula de hoje é sobre ecologia e saúde. Antes de começar com o assunto propriamente dito, a gente vai trabalhar alguns conceitos revisando um pouco a ecologia, né? Então, eu gosto sempre de começar falando sobre o conceito de meio ambiente. Falando sobre o conceito de meio ambiente, né? Então, meio ambiente, eu costumo conceituar na forma de uma expressão. Meio ambiente é igual a somatória da interação entre o meio biótico mais o meio abiótico, né? Meio biótico e o meio abiótico. O meio biótico, ele vai ter como componentes principais os cinco reinos, né? Porque ele é composto pelo meio biótico, exatamente os seres vivos. Então, nós vamos ter aqui o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia, né? E o reino animal. Vou apagar um pouquinho aqui que não ficou bem legal aqui. Reino animal. Então, em qualquer espaço geográfico, onde ocorra essa integração do meio biótico mais o meio abiótico, nós vamos ter o que nós caracterizamos de meio ambiente. E quais são os representantes aqui do meio ambiente, meio abiótico? Nós temos a água, o solo, né? Nós temos o ar. Então, esses aqui seriam os principais componentes do meio abiótico. Então, nós começamos a falar de meio ambiente. O tema da nossa aula é ecologia e saúde. Então, nós vamos trabalhar com todos esses conceitos gerais da ecologia e depois nós vamos entrar exatamente no eixo principal da nossa aula, que seria falar um pouco da integração saúde e meio ambiente. Então, o reino Monera, ele está aqui representado pelas bactérias, né? O reino Monera está representado pelas bactérias. O reino Protista, pelos protozoários. O reino Fungi, pelos fungos. O reino Plantae, pelas plantas. E o reino animal, pelos animais. E aqui a água, nós podemos nos ater aos grandes ambientes, tá? Nós podemos nos ater para toda o meio físico onde exista água, obviamente, e exista vida para ver essa integração. Então, aqui vai estar representado pelos mares, pelos oceanos, os rios, os lagos. O solo é a terra, né? São os mais variados solos que nós encontramos no planeta Terra. E o ar é os mais variados gases que existem. Mas aqui nós vamos nos ater a exatamente os principais gases que interagem com os seres vivos para que ocorra a sobrevivência. Então, isso é meio ambiente, tá? Isso é meio ambiente. E o que tem a ver o meio ambiente com ecologia e saúde? Tem tudo a ver, né? Porque, por exemplo, nós vamos buscar fazer a integração dos fatores, de algumas evidências de alteração climática, por exemplo, e ver a influência
das mudanças climáticas em relação ao recrudescimento ou a instalação de novas doenças, ou mesmo, como eu falei anteriormente, o recrudescimento de doenças importantes, como malária, doença de Chagas, as arboviroses, né, que estão em evidência, febre amarela, oropouche, dengue, chikungunya, zika e outras arboviroses de importância dentro desse contexto ambiental relacionado a meio ambiente e saúde. Tá? Então, nós conceituamos meio ambiente e agora nós vamos dar prosseguimento a outros conceitos importantes. E nós vamos precisar desses conceitos para entender os passos futuros de nossas aulas. Um outro conceito importante que nós vamos falar é sobre hábitat. Hábitat. Então, nós vamos recapitular assunto que vocês viram aí no ensino médio, né? E nós vamos ver a aplicabilidade desse conceito dentro do contexto educação e saúde. Educação e saúde não, meio ambiente e saúde. Então, nós vamos colocar algumas palavras-chave para conceituar hábitat. Então, o hábitat é um lugar, né? É um espaço onde vive uma espécie, né? Então, esse é um conceito que você encontra nas mais variadas literaturas sobre ecologia. Então, tem um livro que é muito comum, de uso muito comum, que a gente recomenda o uso no ensino médio, que é o livro do Odum, o livro de ecologia geral. Então, é o espaço onde vive uma determinada espécie. Então, cada espécie de ser vivo tem o seu hábitat preferido, né? O seu hábitat onde ele desenvolve todas as suas relações, as suas interações com os demais componentes do meio ambiente. Outro conceito muito importante está relacionado ao nicho ecológico. Nicho ecológico. O nicho ecológico, tá? E o que é o nicho ecológico? Muita gente faz confusão. Muita gente acha que trata-se de termos similares. São termos estritamente diferentes. São termos bem diferentes. O hábitat é um lugar, um espaço onde vive uma determinada espécie. Às vezes pode viver várias espécies. Daqui a pouco a gente vai falar de um subconceito importante aqui de hábitat, que está relacionado à sobreposição, de hábitats. Pois nós vamos fazer toda essa contextualização, que quando estivermos falando de meio ambiente e saúde, nós vamos precisar ter mais ou menos um glossário na nossa cabeça para entender as teorias e entender os exemplos que são demonstrados em relação a essa temática. Então, o nicho é o papel que uma espécie desempenha no meio em que ela vive. Então, vamos simplificar no meio ambiente. Tá? Normalmente, o nicho ecológico ele vai estar sempre relacionado à atividade trófica dessas espécies.
Então, quando nós começarmos a falar de algumas doenças, algumas patologias que são bem evidentes, tá? E que têm uma interação do meio bem significativa, nós vamos falar de espécies, por exemplo, espécies hematófagas. Um exemplo, espécies hematófagas. Por exemplo, a maioria das espécies vetoras de doenças, vetoras de vírus e vetoras de bactérias, essa transmissão se dá de forma biológica através de espécies hematófagas. O que são espécies hematófagas? São espécies que se alimentam de sangue. Tá? São espécies que se alimentam de sangue. Espécies que se alimentam de sangue. Então, o nicho ecológico é muito fácil compreender exatamente falando um pouco da atividade trófica. Nicho ecológico. Por exemplo, existem as espécies que são polinizadoras, espécies de insetos polinizadoras. Não são somente os insetos que são polinizadores. Nós temos um mamífero importante que é polinizador, que são os morcegos. Então, quando nós falamos que uma espécie de inseto é hematófaga, espécies polinizadoras, espécies fitófagas, nós estamos falando da profissão, do papel que essa espécie exerce no meio ambiente. Então, nós estamos tratando do nicho ecológico dessa espécie, ou seja, a atividade que ela desempenha no meio ambiente. Então, muita gente vem um texto, às vezes, na prova do Enem, vem um texto, o texto introdutório das perguntas é um texto bem robusto. Então, lá vem muitas palavras, muitos termos que você, às vezes, desconhece ou que você acha que trata-se de termos similares. Então, o hábitat é o lugar, né, o endereço, é um lugar onde vive uma determinada espécie. Por exemplo, qual é o hábitat do peixe tucunaré? Peixe muito comum aqui da região amazônica. O tucunaré vive em rios, né? Então, o hábitat do tucunaré são os rios. Se eu perguntar qual é o hábitat do vetor da malária, o hábitat do vetor da malária são hábitats de ambientes silvestres ou periurbanos, né? Eu dou um endereço, é hábitat. Agora, se eu perguntar qual é o papel de uma determinada espécie, qual a sua função no meio ambiente, eu estou me referindo ao nicho ecológico. Tudo bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, por favor, mandem aí pelo chat e a gente pode estar concomitantemente aqui respondendo para vocês. Vamos dar prosseguimento a outros conceitos que são importantes. A outros conceitos de ecologia que são muito importantes, que nós vamos precisar para o entendimento desse assunto, que é um assunto complexo e é um assunto muito importante. Esse conteúdo ele vai ajudar vocês não somente na resolução das questões de ciências da natureza, mas, sobretudo, também na redação, porque às vezes a redação ela não perpassa somente pelas normas, né, pelas regras gramaticais, mas, sobretudo, pelo conteúdo. Outro conceito importante é o conceito de espécie. O que é uma espécie? Então, espécie, ele é um grupo de indivíduos, com semelhanças
semelhanças morfofisiológicas, tá? Embriológicas e semelhanças genéticas, né? E aqui nós queremos nos ater a semelhanças moleculares, né? Hoje, por exemplo, através da biologia molecular, eu consigo definir se um determinado indivíduo pertence ou não a uma espécie. Moleculares aqui, principalmente, análise do DNA, né? DNA e RNA. Tá? Então, esse aqui é o conceito mais completo de espécie. Então, espécie é um grupo de indivíduos com semelhanças morfofisiológicas. O que significa essa palavra morfofisiológica? Se nós formos desmembrar, morfo vem de morfologia, né? De anatomia, relacionado à anatomia. E fisiológica está relacionado à fisiologia. Então, para que o indivíduo pertença a uma mesma espécie, tem que haver semelhanças morfológicas, semelhanças fisiológicas, embriológicas e, sobretudo, genética, né? Molecular, que haja similaridade dos componentes básicos do DNA e do RNA. Por exemplo, recentemente, muitas espécies de insetos, inclusive de importância vetorial, elas têm mudado de categoria taxonômica, mudada a sua classificação através da análise do RNA mensageiro. Toma água aqui, pessoal. Tá? Então, a gente tem hoje, dada essa competitividade dos concursos, a competitividade principalmente do Enem, então nós temos que ter a formação conceitual completa. E ainda tem autores que falam que tem que haver também uma semelhança comportamental, uma semelhança, por exemplo, uma atividade ecológica também semelhante. Mas um conceito mais abrangente, o conceito de espécie mais geral, exatamente é um grupo de indivíduos com semelhanças morfofisiológicas, ou seja, eles têm que apresentar a mesma morfologia, a mesma fisiologia da digestão, da respiração, da excreção, sistema nervoso, reprodução, tá? E embriológica, por exemplo, todo o desenvolvimento tem que haver similaridade tanto no desenvolvimento embrionário, quanto também no desenvolvimento pós-embrionário. Ou seja, logo após a fecundação, há a formação do ovo, e na embriologia, no desenvolvimento embrionário, já começa a haver as transformações que ocorrem desde o momento da formação do zigoto até o completo desenvolvimento embrionário. Quando, por exemplo, uma larva ela sai do ovo, ela eclode, aí é o desenvolvimento, todos os eventos que acontecem a partir de que ocorre a eclosão, é o desenvolvimento pós-embrionário. Então, o conceito de espécie, nós temos que entender, de fato, o que é uma espécie, que representa uma espécie. Espécie não trata somente de indivíduos
que são similares anatomicamente. Tem que haver uma similaridade anatômica, fisiológica, embriológica, genética. E todos esses fatores aqui vão dar também aos indivíduos de uma determinada espécie um comportamento específico da espécie na qual eles estão classificados, tá? Depois de espécie, nós vamos trabalhar um pouco o conceito de população. Né? População, gente, é a mesma coisa que espécie. Tem muita gente que erra questões em concurso porque confunde população. População é um conceito mais abrangente de espécie, né? Eu posso dizer que população é igual espécie. Espécie. Tem pessoas que pensam errado, que aprenderam e tiveram um entendimento errado no seu curso de formação intelectual, desde as séries iniciais até o ensino médio, que acha que população é um conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Não, população é um grupo de indivíduos com semelhança morfofisiológica, com semelhanças moleculares, com semelhanças embriológicas. Ou seja, o mesmo conceito que se aplica à espécie se aplica à população. Né? Agora, tem um conceito que vai mudar, que é o conceito de comunidade. Né? Conceito de comunidade. E aqui nós vamos ter que trabalhar de forma bem lenta para que vocês consigam entender. Nossa aula de hoje é uma aula mais assim, de uma revisão conceitual, que na nossa próxima aula nós já vamos entrar nos principais problemas relacionados às alterações ambientais. Se fala muito de alteração climática, se fala, por exemplo, das degradações ambientais, então nós temos que responder com entendimento. Que tipo de doenças são favorecidas exatamente pelas alterações climáticas? Mas para que nós tenhamos um bom entendimento dessa temática, é necessário que nós, primeiro, tenhamos uma base conceitual para que favoreça esse entendimento. Então, comunidade é um grupo de ser vivo, é um grupo de seres vivos, tá? Um grupo de seres vivos. E aqui, no caso, formados por diferentes populações. Formados por diferentes populações. Por diferentes populações. Então, exemplo, o que é que nós temos em uma floresta? Em uma floresta nós temos árvores, né? Nós temos árvores de grande porte. Nós temos árvores de grande porte. Nós temos as plantas herbáceas, que são árvores, são plantas de pequeno porte. Temos as árvores de grande tamanho, né? Então, por exemplo, quais são os seres vivos que nós encontramos em uma comunidade florestal, por exemplo? Nós temos as plantas, nós temos fungos, nós temos bactérias, né? Nós temos os animais, aqui. E ainda temos algas também. Então, entendam aqui o conceito de comunidade. É um grupo de seres vivos formados por diferentes populações.
Então, as espécies, cada espécie de uma planta, por exemplo, quais são as plantas de grande porte em uma floresta? Temos as árvores, andiroba, virola, macacaúba, e palmulato e várias outras. E temos diferentes plantas que são de menor extrato, fazem parte da comunidade de herbáceas, que vivem nas florestas, né? Que fazem parte do subbosque. Aliado às plantas, nós vamos encontrar fungo, bactérias e animais. Então, é um conjunto de populações que vai representar o que é uma comunidade. Então, dentro de uma floresta, existem várias populações. Então, o conjunto de todas essas populações é comunidade, tá? Então, a comunidade de animais não tem só uma espécie de animal na floresta, tem várias espécies. Tem insetos, tem aranhas, tem escorpião, tem pássaros, tem mamíferos, tem aves, tem répteis. Então, isso vai representar esse conceito que é extremamente amplo. Alguns ecólogos também costumam chamar de biota. A biota, né? Biota aquática, são as espécies, são as populações, são as comunidades que vivem em ambientes aquáticos. Tem a biota é terrestre, né? São os animais que vivem nos ambientes terrestres. Então, esses conceitos são importantes. Vamos revisionar. Vimos o conceito de meio ambiente, né? Vimos, depois de meio ambiente, a gente partiu para um conceito que é importante, que é o conceito de espécie. A gente vai falar muito aqui de espécies e a gente tem que tomar muito cuidado, porque no texto, tanto de elaborado para as questões do Enem, quanto para os concursos, às vezes vem uma pegadinha. Ela já é uma questão que traz um texto de afirmativa com o termo errado. Então, a gente tem que estar bem atento para os conceitos. O sucesso do entendimento, a boa preparação perpassa pelo meu conhecimento básico. Aqui, nesse caso, conhecimento básico em ecologia são os conceitos bem gerais que nós estamos trabalhando aqui. Vamos partindo aqui, que tem outros conceitos que são importantes e que também causam, às vezes, dúvidas, e que, se não souber esse conceito, você pode ser induzido ao erro. Tem duas terminologias que são muito importantes. Uma é o conceito de conservação. O que é conservação? Conservação e um conceito de preservação. Tem muita gente que acha que trata-se de coisas similares. O que é conservação e o que é preservação? Muito se fala hoje. Os ambientes, os garimpos, né? Então, os órgãos de meio ambiente, não é só do Brasil, mas do mundo todo, eles exercem uma fiscalização em relação a algumas atividades econômicas, como, por exemplo, extração de minerais, garimpos, né? Os grandes garimpos são os grandes vilões, os projetos de extração madeireira e outros projetos que, para que eles sejam liberados, é necessário que seja feita uma análise da conservação e da preservação. Então, a conservação, ela é um processo mais rigoroso. Ela é um processo mais rigoroso, em que há um manejo principalmente genético
ao manejo genético de uma determinada população, né? De uma determinada espécie. Então, para mim, por exemplo, trabalhar com a conservação de uma espécie, eu tenho que manter, por exemplo, um número de indivíduos suficiente para que haja fluxo gênico e para que haja perpetuação dessa comunidade. Exemplo são os projetos que foram executados no Centro-Oeste para a conservação da ararinha azul, né? Então, essa é uma matéria que é muito divulgada na televisão. Aumentou o número populacional de araras azuis na região Centro-Oeste. Por quê? Porque os pesquisadores eles fizeram um manejo. Então, não basta eu manter a espécie ali, eu guardar a espécie. Eu tenho que fazer um manejo genético para que essa população consiga se reproduzir e consiga se perpetuar e que consiga atingir um número suficiente para sair da lista de ameaça e extinção. Muitas vezes a espécie, a população, ela está em número bem reduzido. Então, se você não entrar com o processo de conservação, com manejo, para que aquela população mantenha fluxo gênio, mantenha cruzamento e consiga reproduzir o seu quantitativo populacional, aquela espécie ela está fadada a ser extinta. E o que é preservação? Preservação é apenas preservar. Vamos preservar o lobo-guará. A gente sabe que o lobo-guará é uma espécie que vive nos cerrados da região Centro-Oeste, é muito comum no estado do Mato Grosso, os dois estados de Mato Grosso, Distrito Federal, aquela área ali do Tocantins, lá em alguns lugares tem o lobo-guará. Então vamos preservar. Preservar significa estabelecer uma segurança para que aquelas populações fiquem intactas. Ali não há nenhum tipo de manejo, né? Não há nenhum tipo de manejo. A conservação é algo mais rigoroso, é algo mais sério, em que é necessário que haja um trabalho, principalmente com vistas a perpetuar, a multiplicar essa espécie. Então, requer um cuidado mais rigoroso. Então, aqui nós agora já conseguimos fazer essa diferença do que é conservação e do que é preservação. Porque às vezes você vai ler um texto, o autor que escreve aquele texto, ele usa uma linguagem muito técnica. Eu li o texto, mas não entendi nada. Não entendi nada daquele texto. Você não entendeu porque, às vezes, você não tem a base conceitual. Então, a base conceitual é muito importante. Eu até sugiro que vocês busquem nas bases de dados científicos que tem do Google Scholar, né? Da Conservation, e tem vários sites que depois eu vou trazer para vocês lerem, se informarem sobre os projetos de conservação. Não é conservação do animal, conservação vegetal, conservação das espécies que estão ameaçadas de extinção. Uma espécie ela é considerada extinta quando ela não tem número suficiente de indivíduos para sua multiplicação, para que haja um fluxo gênico para a sua multiplicação. E as espécies, por exemplo, que estão ameaçadas de extinção, essas espécies elas estão na fila, elas estão sendo monitoradas para entrar no processo de conservação. Tá? Por exemplo, nós temos muitas espécies de peixes. A gente sabe aí que aqui eu vou citar o Amapá. Nós temos, na costa do Amapá, nós temos muitas espécies de peixes de importância econômica. Mas existem muitos barcos que vêm de outros estados, barcos que vêm de outros países, por exemplo, aqui de próximo do Amapá, os países aqui próximo da Guiana,
essas ilhas que fazem parte do Caribe, vêm pescar para cá. E pescam com material, com redes, que essas redes não selecionam, não atendem à portaria de liberação do tamanho do peixe, por exemplo. E leva tudo, e isso vai contribuir para a diminuição populacional. E havendo uma diminuição populacional, obviamente, nós vamos ter o início de um processo de ameaça dessas populações. Foi o que aconteceu com a arara azul, um pássaro que passou por um processo de nem exportação, e exportação a gente vê como um processo benéfico para, assim, a nível econômico, né? Mas é exatamente o processo de contrabando dessas aves. Volta e meia a gente vê na televisão notícias de contrabando de pássaros, né? Pássaros como arara, papagaio, que você consegue levar para um outro país e conseguir uma boa venda, né? Quer dizer, isso é um processo criminoso, é um processo que contribui para o declínio populacional, a diminuição populacional dessas espécies. Isso aconteceu com a arara azul. Mas teve um grupo de pesquisa lá, que ficou lá muitos anos, que trabalharam a conservação, e hoje há trabalhos publicados que mostram que essas espécies, a espécie da arara azul, por exemplo, ela já atingiu um número que já credencia de sair do livro vermelho, né? Ou seja, de espécies ameaçadas, tá? Vamos prosseguir com esses nossos conceitos, que daqui a pouco a gente já vai começar então vendo os principais problemas de saúde decorrentes das alterações ambientais, né? Das alterações ambientais. Um outro conceito importante na ecologia é a competição, né? E quando você vê a competição, você tem que vê-la sobre os dois níveis de interação entre espécies, que é a competição intrapopulacional, e a competição interpopulacional. Normalmente, essas espécies, elas competem por vários fatores, né? É uma competição por espaço, né? Por território. Uma competição por território, uma competição de território, é a mesma coisa que hábitat, por recurso alimentar, pode ser uma derivação dessa competição por território, por recursos alimentares. E aqui, por exemplo, nós poderíamos elencar vários eventos pelos quais há competição. E a competição ela é intrapopulacional, é quando indivíduos da mesma espécie eles concorrem por um determinado recurso do meio ambiente. Mas há competição intrapopulacional? Sim, há competição intrapopulacional. Às vezes, por exemplo, às vezes, indivíduos de uma mesma espécie, um passa a se alimentar do outro, que é um modelo de canibalismo. Então, a gente vê, por exemplo, nos projetos de manejo do camarão, os projetos de piscicultura, às vezes os maiores, os mais fortes, os que melhor utilizam o recurso, eles acabam se alimentando dos menores. Então, isso é uma competição intrapopulacional. E
A competição interpopulacional é entre populações diferentes. E aí essa competição, ela perpassa também pela disputa de território, pela disputa de recursos alimentares. Tá? E essa competição, isso aqui é importante entender. Importante entender essa modalidade conceitual de o que é intra e o que é interpopulacional, tá? Bom, vocês estão entendendo aí, por favor? Se alguém quiser que a gente repita algum conceito, é só colocar no chat aí que a gente vai olhar aqui e já vai responder aqui para vocês. Bom, já que a gente já teve uma boa base conceitual, mas à medida que a gente for falando desses conceitos de ecologia, eu faço uma recapitulação bem rápida. Então, nós vamos falar aqui de algumas doenças que elas são comuns exatamente quando ocorre uma degradação ambiental. Uma degradação ambiental. Eu vou falar aqui de algumas doenças que são consideradas doenças tropicais, né? Doenças tropicais. Eu vou falar de uma doença que todo mundo conhece, que é a malária. Malária, né? Bom, o que é a malária? Malária é uma doença infecciosa, né? É uma doença infecciosa. Ela é causada por um protozoário. Ela é causada por um protozoário do gênero Plasmodium. A malária, gente, ela é uma das principais doenças tropicais que ela, principalmente existem muitos casos na África subsaariana, né? Qual é, por exemplo, o lugar do mundo em que há maior número de transmissão? É na África subsaariana. Na África subsaariana. Então, de todos os casos de malária que ocorrem no mundo, né, 96% ocorre na África subsaariana. Mas quais são os outros países? África, Ásia, América do Sul, né? América do Sul. Vou falar dos principais países, né? Dos principais continentes, dos principais continentes. Aqui, África subsaariana, Ásia, América do Sul e América Central também. Aqui eu poderia falar, por exemplo, do continente americano, América do Sul, mas eu vou fazer uma separação das Américas aqui. Então, é uma doença de natureza infecciosa causada por um protozoário do gênero Plasmodium. Aqui nós temos algumas informações importantes. Opa, obrigado. Aqui tem uma pergunta. Então, a competição intrapopulacional é a competição entre indivíduos da mesma espécie e interpopulacional de espécies diferentes. Sim, exatamente. A competição intrapopulacional é a competição entre indivíduos de uma mesma espécie. Às vezes, essas espécies
esses indivíduos ou uma população está em um ambiente e aquele ambiente está com pouco recurso alimentar, por exemplo. Então, quando eles competem, quando a competição é entre indivíduos de uma mesma espécie, a competição ela é intrapopulacional. Quando a competição é entre espécies diferentes, interpopulacional. Muito boa dedução. Bom, vamos prosseguir. Então, nós temos a malária, que é a principal doença. Só para efeito quantitativo, vamos falar um pouco aqui da epidemiologia em relação ao número de casos. Anualmente, em torno de 300 a 500 milhões de pessoas adoecem de malária. Adoecem de malária aqui. Então, esse de 300 a 500 milhões de pessoas adoecem. E vão a óbito em torno de 1.500, até a notificação nos últimos boletins epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde, em torno de 150, aliás, de 1.500 a 3.000. Fica realmente nesse intervalo, nessa média. Vão a óbito, tá? Vão a óbito. Mais de 96, em torno de 96% desses casos ocorrem na África subsaariana. Ocorrem na África subsaariana. Mas nós temos casos de malária também na Ásia e temos casos de malária na América do Sul. Aqui na América do Sul eu quero chamar a atenção porque o Brasil é o país onde nós vamos encontrar o maior número de casos de malária. Se você, por exemplo, for pesquisar dentro dos boletins informativos, tem dois órgãos de natureza, que é a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e a outra é a Organização OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, esses dois órgãos, eles emitem os boletins. Os boletins, isso aí está na internet. Você vai na internet, eu quero saber o boletim epidemiológico de malária, por exemplo, nas Américas. Aí você vai ter que consultar o site da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. E se você quer saber o contexto mundial da malária, você vai consultar o site da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Nós que estamos nos preparando para fazer concursos, submeter ao exame de seleção do Enem, a gente tem que ler bastante. Às vezes um curso que você faz similar ao que nós estamos fazendo aqui com o desafio, a gente dá as informações básicas, os eixos, os assuntos que mais são cobrados dos últimos exames, dos últimos concursos. Mas se eu quero ter um conhecimento maior, não custa nada eu consultar esses boletins. OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, se eu quero saber o mapa, a epidemiologia da malária, eu posso, por exemplo, consultar o boletim do Ministério da Saúde, do nosso Ministério da Saúde, inclusive aqui do nosso estado. Uma água aqui. Inclusive do nosso estado. A gente pode consultar através do boletim. Eles têm boletim semanal das semanas, Por exemplo, da primeira semana do mês, da segunda semana, tem toda essa estratificação. Então, a malária é uma doença, ela pode ser considerada uma doença cosmopolita, que vem um pouco da geografia. Será que a malária ela é cosmopolita?
O que é uma doença cosmopolita? Por exemplo, a dengue, ela é considerada uma doença cosmopolita ou é uma doença específica da região neotropical e neotropical? Então, essas doenças que nós vamos falar aqui, elas não têm uma distribuição cosmopolita. Para ser cosmopolita, é necessário que houvesse a transmissão em todos os países do globo terrestre. Mas de onde a malária? A malária, por exemplo, é uma doença específica da região neotropical. África, Ásia, não é toda a Ásia, né? As partes tropicais e subtropicais dos países que estão inseridos desse continente Ásia, América do Sul e América Central. Então, ela não é uma doença cosmopolita. Agora, nós tivemos, por exemplo, recentemente a epidemia de Covid. Covid, como deu no mundo todo, foi uma doença de natureza e distribuição cosmopolita. Bom, então eu falei para vocês que a malária ela é uma doença infecciosa. E quem causa a malária é um protozoário. Quais são as espécies de protozoários que causam a malária? Ela é causada por um protozoário do gênero Plasmodium. Plasmodium. Quais são as principais espécies? Nós temos o Vivax, o Plasmodium, vou abreviar aqui, Falciparum. Nós temos o Plasmodium malariae, né? E restrito ao continente africano, nós temos o Plasmodium ovale. Nós temos o Plasmodium ovale. Então, nós temos o Plasmodium vivax, o Falciparum, o malariae e o ovale. Em todas essas áreas, esses países em que ocorre a transmissão de malária, as espécies de maior prevalência, as espécies de maior ocorrência, são as espécies Vivax e as espécies Falciparum. Vivax sempre em maior número e Falciparum em menor número. E malária ovale, nós falamos que é uma espécie de ocorrência exclusiva do continente africano. Aqui, por exemplo, no Brasil, aqui na Amazônia, no Amapá, nós vamos ter essas 3 espécies aqui. Malária é uma espécie que ocorre com uma frequência bem menor, uma frequência muito baixa. Falciparum também tem um número de casos expressivo, mas também não quanto o Vivax. O Vivax é que acomete o maior número de casos. Mas o Plasmodium vivax, ele é considerado uma malária benigna. Olha só se viesse um texto em uma questão. Aí você dizer, mas essa questão está errada, porque a malária ela é uma doença grave, ela é maligna, né? Mas dentro de uma classificação dos agravamentos, uma classificação epidemiológica, nós podemos dizer que o Vivax ele é considerado malária benigna porque ele causa o menor número de morte. A malária mais letal é a malária falciparum, por isso que ela é considerada a malária maligna, né? Que causa mais óbitos. Mais óbitos. Então, isso vejam, observem a importância da gente ter um entendimento conceitual básico. E à medida que nós vamos avançando aqui o programa,
relacionado ao eixo natureza, que é no qual está inserida a biologia, a gente vai falando dos agravos, a gente vai falando dos conteúdos, mas não vai dar tempo da gente fazer toda essa recapitulação. Então, nós tiramos essa aula de hoje para fazer exatamente essa recapitulação. Então, nós temos aqui as 4 espécies de plasmódio que causa malária. Vocês já devem ter ouvido falar sobre malária. Aí vocês poderiam perguntar, professor, mas por que tem essa distinção? Malária humana? Por que há distinção entre a malária humana, por exemplo, e a malária símia? O que é a malária símia? A malária humana, ela é causada pelo Vivax, pelo falciparum e pelo malarier. Então tem como hospedeiro o homem. Então é uma malária que comete o homem. Quando eu me refiro ao homem, tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, né? Agora, a malária símia é a malária que acomete também primatas. Aí, por exemplo, são outras espécies. Tem um tipo de malária que acomete galinha, por exemplo, que é até causada pelo Plasmodium gallinaceae. Mas, assim, a nível de importância epidemiológica, nós temos que nos ater à malária humana. Malária humana, né? E quem causa é o Vivax e quem causa é o falciparum. Malarier tem menos casos. Aqui, um aspecto importante que você tem que considerar, que você tem que aprender, não tem que esquecer, é que qual é a espécie que causa malária grave? O que é aquela malária grave? É falciparum, né? Falciparum. Que as pessoas disseram, eu contraí malária, estou com X cruzes de malária, né? Essa questão de número de cruzes tem a ver com o número do parasito por milímetro cúbico de sangue. Hoje em dia nem mais se determina essa variável, né? Essa variável. Malária ainda é uma ameaça? É uma ameaça. A gente sempre tem que estar monitorando, sempre tem que ter vigilância para monitorar, porque é uma doença grave. A malária falciparum, se ela não for combatida em tempo hábil, se ela não for tratada, ela pode causar lesão séria no cérebro, lesão nos rins e causa óbito, né? A gente, se você lê os anais, os boletins da OMS e da OPAS, na África, por exemplo, morre muita gente. Morre em torno de 1.500 a 3.000, isso é anual, né? Isso aí é estatístico. Apagar aqui, pessoal, vamos prosseguir. Bom, então nós trabalhamos aqui a malária, vimos quem causa, mas tem um fator importante também que é cobrado muito em concurso e que às vezes a gente erra. A transmissão da malária, ela é uma transmissão, uma questão aí, reflitam, por favor. A transmissão da malária. A malária, gente, prevalentemente, ela é de transmissão vetorial. Vetorial. Os casos mais prevalentes é a transmissão vetorial. E de forma bem esporádica, pode ter uma transmissão também via placenta, transmissão placentária, né? A transmissão, ela é vetorial. E quem é o principal vetor da malária? O principal vetor da malária são insetos, né, da ordem Diptera, são os mosquitos, né, do gênero Anopheles. Por que eu coloquei aqui Anopheles spp? Porque tem mais de uma espécie.
Qual é a principal espécie vetora de malária na América do Sul e, consequentemente, no Brasil? É o Anopheles. Eu vou grafar aqui com letra maiúscula que vai ficar melhor de vocês entenderem. Anopheles darlinge. Às vezes pode cair uma questão, né? Qual é o principal transmissor de malária na América do Sul? Anopheles darlinge. Existem aproximadamente 50 espécies de anófilis que podem transmitir a malária. Mas dentre todas essas 50 espécies que têm capacidade de transmitir a malária, o darlinge ele é o principal vetor da malária na América do Sul. Na América Latina, por que não dizer na América Latina? E na África é o Anopheles gambia. Então, se vocês se depararem com essa informação para analisar alguma questão relacionada ao vetor da malária, o darlinge ele é o principal vetor da malária na América do Sul. Normalmente os concursos, essas perguntas, elas vêm voltadas aqui para a América do Sul, para a Amazônia, né? Aí onde é que tem malária? Na Amazônia brasileira, na Amazônia colombiana, na Amazônia peruana, né? Tudo aí tem transmissão de malária na Amazônia colombiana. Então, o Anopheles gambia, ele é o principal vetor de malária na África. Mas nós vamos precisar dessa informação, mas aqui na análise de problemas de saúde, nossa aula de hoje não é saúde e meio ambiente e saúde, então nós vamos elencar, nós vamos trabalhar aqui as principais doenças que são chamadas doenças tropicais e que estão envolvidas diretamente com os desequilíbrios ecológicos. A malária, gente, só para a gente entender um pouco do clima, da relação que o clima tem em relação ao aumento ou diminuição de casos, a malária ela é uma doença que ela obedece a um ciclo sazonal. Então, por exemplo, aqui na Amazônia, nós temos quando você vai analisar, vai fazer a estratificação do clima em relação ao número de casos de malária, nós podemos dizer que a gente tem um período mais chuvoso, Então, o período mais chuvoso, vamos dizer janeiro, fevereiro, né? Tá tudo mudado. Mas vamos trabalhar em cima de uma estatística ou de uma série histórica aí de 20 anos para cá. Quais eram os meses que choveu mais? Janeiro, fevereiro, março, abril, né? Eram 6 meses de chuva, abril e maio. Junho já começava. E o período mais chuvoso? Agora o período menos chuvoso. Vou apagar aqui. Gente, desculpem que a minha letra não é muito legal, né? Mas eu acho que está dando para entender, né? Próxima aula a gente já vai trazer as aulas em PowerPoint, que a gente vai projetar, que vai facilitar a compreensão, a leitura do que a gente vai escrevendo aqui. E o período menos chuvoso começava ali em torno de setembro, né? Antigamente era agosto não chovia mais nada. Agora tudo está mudando. Agosto, setembro, outubro, novembro. Quando você observa quais são os períodos
Quais são os períodos climáticos em que ocorre a maior transmissão de malária? Exatamente, tem muita malária em agosto, né? Julho e agosto. Julho e agosto, por quê? Porque coincide com a diminuição das chuvas. Quando tem muita chuva, quando os criadouros naturais que as fêmeas conseguem ovipor para aumentar a sua população, para procriar, né? É exatamente quando tem menos, quando tem, logo que é o declínio, quando começa a estação seca ou no final da estação chuvosa, é que começa a aumentar os casos de malária. Aqui a gente percebe que já no final de julho, quais são os meses que aumentam os casos de malária? Julho e agosto. Quando os criadouros eles estão muito cheios, fevereiro e março, diminui a população de mosquitos, diminui a população de anófilis. E a população, ela também, e ela aumenta exatamente quando diminui as chuvas. Quando é que começa a diminuir as chuvas aqui? Julho, agosto. Então, julho e agosto aumento populacional e aumenta a transmissão. Só que com as mudanças climáticas, as alterações climáticas, o clima está todo doido, né? Desculpe a expressão vernacular, né? O clima ele está totalmente alterado. Então, ocorreu essa alteração climática. Então, algumas doenças elas vão ser favorecidas. Então, dentro do processo epidemiologia de malária versus clima, se eu tenho muita chuva, muita chuva, eu vou diminuir a transmissão de malária. Agora, à medida que a chuva ela vai diminuindo, os criadouros vão secando, vai aumentando a população. Por quê? Porque quando os lagos, qual é o ambiente que as fêmeas dos anófilis vão ovipor? Vão fazer a postura para que haja reprodução em lagos. Então, quando o lago está muito cheio, os lagos estão muito cheios, os lagos eles atingem uma profundidade que não é uma profundidade ideal para que as larvas consigam se desenvolver. Quais são os ambientes? Qual a característica de um hábitat? A característica do ambiente propício à oviposição das fêmeas do mosquito anófilis. São ambientes de lagos de baixa profundidade, em torno de 1,5 m, no máximo 2 metros, pouca correnteza, água limpa, transparente, sombreada, mas com certo nível de insolação, e água rica em oxigênio, pobre em matéria orgânica. Tá? Então, todas essas características. Mas depois nós vamos analisar mais para frente qual é a interação, qual é a interação que há, qual a correlação, que há entre chuva e, por exemplo, o aumento de casos de malária, o aumento de casos de outras doenças que são importantes. Mas, a priori, nós podemos dizer que a malária ela é uma doença que a sua transmissão ela é altamente influenciada por um fator climático, que é a precipitação pluviométrica. A precipitação. Precipitação pluviométrica, isso aqui é um termo técnico que está relacionado com a chuva. Né? Então, a água, ela é crucial, a água é fator determinante. Se não tiver água, as espécies não conseguem ovipor. Mas quando os criadouros, que aqui a gente chama de lagos, os lagos estão muito cheios, né? Vou simplificar aqui, estão cheios de água,
muito cheio de água, ele se torna um impróprio. Impróprio exatamente para a sobrevivência das larvas. Para a sobrevivência das larvas. Porque se eles estão muito cheios, eles estão profundos. Então não é ideal para a procriação, para a reprodução das fêmeas de anófeles. Consequentemente, se houver um declínio populacional, se diminuir a população de fêmeas, diminui a transmissão. Porque a transmissão de malária, ela é estritamente biológica. Então, precisa da fêmea para fazer a transmissão. Nesse caso, o período chuvoso é o período que tem menos, é o período mais chuvoso, né? Porque nós temos o período mais chuvoso. É assim, como é que é a dinâmica climatológica? Eu vou ler a pergunta e depois, então, por conta da dificuldade, não é bactéria. Olha só, não é bactéria que causa a malária, é um protozoário, né? É um protozoário que causa a malária, né? É um protozoário do gênero Plasmodium. Bom, então aqui eu vou fazer como se comporta a dinâmica, a sazonalidade aqui na Amazônia. Então nós temos período chuvoso. Vou colocar alguém aqui que é para tirar a dúvida. Período chuvoso. Antes do período chuvoso, tá? No período chuvoso tem exatamente início e final. Então, a malária, a transmissão de malária, ela tem uma correlação muito positiva com a água, né? Ela tem exatamente com o período chuvoso. Mas quais são os períodos onde há maior transmissão? É no início da chuva e no final. Porque no meio do período chuvoso tem muita água nos criadouros, né? Tem muita água. Então, no início, qual é o início do período chuvoso para a gente aqui? Dezembro. Então, preste atenção. Dezembro normalmente é o mês de muita transmissão de malária. E qual é o final? Julho, agosto. Quando você vai analisar, pega o boletim e vê quais são os meses do ano que tem maior transmissão, é no início do período chuvoso e no final do período chuvoso. No início e no final do período chuvoso. Né? Por quê? Porque vai ter a quantidade de água necessária. Já, diferentemente, isso vai ocorrer com o Aedes aegypti, com o vetor das arboviroses, que vai ser a próxima doença que a gente vai tratar aqui. O Aedes aegypti, ele depende de água. Quanto mais água, mais aumenta a população e há uma tendência de maior infecção, né? Então, nós falamos aqui, então, é uma doença que ela é fortemente influenciada pela chuva. Quanto mais chuva, mais casos de dengue nós vamos encontrar. Então, dengue. Né? Dengue. Existem 4 sorotipos. O que são sorotipos? São linhagens do vírus dengue que pode causar a dengue. Né? Então, a dengue ela é uma doença causada... Primeiro, ela é uma arbovirose. Né? Ela é uma arbovirose. O que é uma arbovirose? É uma doença causada por um arbovírus. Até agora eu não falei nada, né? Arbovírus. Arbovírus. E o que é um arbovírus? É um vírus transmitido por artrópodo. Transmitido
por artrópoda. Então, é uma arbovirose, né? Então, por exemplo, dengue. Dengue é uma arbovirose. É considerada a principal arbovirose urbana. Por que eu coloquei aqui urbana? Porque existem as arboviroses silvestres e as arboviroses urbanas. Daqui a pouco eu vou falar de todas. Comecei pela dengue porque ela é a principal, né? É a principal arbovirose do ambiente urbano. Dengue leva o indivíduo à morte? Leva, né? Quando é a dengue hemorrágica, que é uma forma de manifestação da doença em que causa uma hemorragia que pode ser letal. Então, dengue, causada por um arbovírus. Arbovírus é do grupo dos flavivírus. Flavivírus. Mas uma palavra, um conceito que poderia pegar todo mundo, deixar todo mundo de calça curta na resolução de uma questão. Seria a gente saber o que é arbovirose, essa palavra arbovirose. É uma doença causada por um arbovírus. E o arbovírus, o que são arbovírus? São vírus transmitidos por artrópoda. Todo vírus transmitido por artrópoda é um arbovírus. Ai, meu Deus. Bateu aqui, tá? Tem uma pergunta aqui. A larva do mosquito só não vai ser capaz de se proliferar se o local para ela não for seguro. Por isso, então, elas usam a água da chuva. As larvas, elas só sobrevivem em água. Por exemplo, a larva do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, ele precisa de pouco espaço. Já as larvas dos anófilos, elas são muito mais exigentes. Elas precisam de mais espaço. Elas precisam de uma melhor qualidade da água, água rica em oxigênio, o anófilis precisa. Pobre em matéria orgânica, já o Aedes aegypti não. O Aedes aegypti, ele é um mosquito sinantrópico. Olha esse novo conceito em ecologia, sinantrópico. O que é um organismo, um animal sinantrópico? É aquele que está adaptado, que consegue sobreviver. Ele consegue viver ali, no ambiente urbano, com todas aquelas condições adversas. O anófilis, ele é um mosquito silvestre. Ele não é sinantrópico, então ele não consegue viver em condições diferentes das condições naturais. Faltam 5 minutos para finalizar nossa aula. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Eu vou preparar o material, preparar os exercícios para colocar para vocês irem resolvendo dessa primeira aula, tá? Tenham todos bom estudo e até a próxima segunda-feira.